Você está ouvindo Momento com Deus. Hoje a nossa reflexão estará em Marcos capítulo 9, do verso 33 ao verso 37. Quem é o maior? Chegaram então a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou aos seus discípulos: sobre o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles se calaram, porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. E Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhe disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último, o servo de todos. Trazendo uma criança, colocou no meio deles e, tomando-a nos braços, disse: quem recebe uma criança tal como esta em meu nome, recebe a mim. E quem recebe a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. Estava aqui Jesus olhando a discussão dos seus discípulos. Imagine no meio do caminho seus discípulos discutindo, conversando e talvez de forma veemente cada um tentando mostrar que ele é o maior. Ele deve ser o líder, ele que está à frente. Talvez é porque um chegou primeiro. Imagina o André dizendo: olha, eu sou discípulo de João muito antes de seguir a Cristo. Fui eu que apresentei Jesus para o meu irmão Pedro. Por que meu irmão Pedro tem essa moral toda e eu não tenho? Eles estavam discutindo. A Bíblia não diz o teor da discussão, mas diz a razão da discussão. Eles estavam discutindo para dizer quem era o maior deles. Aí vem Jesus, vai constranger os discípulos dizendo: o que vocês estão discutindo? Ele já sabia que Jesus ia censurar o teor da conversa. Mas Jesus se antecipa dizendo: eu sei o que vocês estavam discutindo. Quem quiser ser o maior, quem quiser ser o primeiro, vai acabar sendo o último e deverá servir a todos. O que Jesus estava falando era algo muito claro para as pessoas. Todo mundo quer ser o primeiro. Quer o seu primeiro na fila para comer mais ou comer aquilo que está no seu melhor. Se você for o primeiro da feira, você vai pegar os melhores frutos, as melhores verduras. Queremos ser o primeiro, queremos estar nos primeiros lugares para ver melhor, para enxergar melhor. Todos nós corremos, de alguma forma ou outra, a necessidade de ser o primeiro. Antigamente, quando lançavam o iPhone ainda tinha grandes novidades, hoje não tem tantas, apesar que continua sendo um celular de excelência. As pessoas faziam filas para serem os primeiros a terem aquele celular novo do iPhone. Essa necessidade de ser primeiro é uma necessidade de se colocar acima dos outros, ganhar vantagem acima dos outros. É uma necessidade de ser servido e não servir. É uma necessidade de ter o melhor para si e não compartilhar o melhor para com os outros. Jesus sabia disso. Por isso ele diz: olha, quem quiser ser o primeiro no reino vai ser o último, porque no reino só entra no céu os que servem. São aqueles que são servos de Deus, aqueles que estão dispostos a servir os outros. E quem está disposto a servir os outros, ele não está preocupado em ser o primeiro. Muito pelo contrário, ele está ali para servir, e quem serve sempre é o último. Ou quem serve é o primeiro, come fora de hora, né? Acontece isso com os garçons nos restaurantes. Eles comem muito cedo, fora de hora. Para quê? Para poder servir os outros na melhor hora. Eu tenho um exemplo vivo sobre o poder de servir. Uma vez, na verdade, várias vezes, minha mãe me contava como ela, quando criança, passava fome no Nordeste. E quando elas passavam fome e tinha alguma coisa para comer diferente, especial, tinha um pedaço de carne, né? Tinha um pedaço de frango, ela fazia questão de distribuir para os seus filhos, já que eram muitos. E aí a minha mãe dizia e sempre perguntava: quando é que a senhora vai comer, mãe? Na verdade, fala: mãinha, quando é que a senhora vai comer? E ela diz: daqui a pouco. Um dia, como a filha mais velha, minha mãe voltou e viu a minha avó chorando, porque não tinha nada para ela comer. Ela deu tudo para os filhos. Ela serviu. E aquilo impactou poderosamente a minha mãe. De tal forma que quando
eu era pequeno e eu crescer, minha mãe nunca comeu antes da gente. Minha mãe nunca colocou o prato dela antes. Ela sempre primeiro colocava o prato meu, da minha irmã e do meu pai. Depois ela colocava o prato dela. Ela deixava o melhor bife, o melhor pedaço de frango, a melhor parte, talvez, de algo gostoso para nós, e ela se contentava com o que sobrava, com a alegria de quem estava servindo. Aquilo me impactou porque eu comecei com os anos a perceber que minha mãe sempre era a última a colocar o prato. Bem, hoje eu sou um pai de 6 filhos, 4 biológicos, 2 do coração e mais um neto. Não consigo colocar primeiro o meu prato. Eu preciso ver todos colocando o prato deles. Eu preciso ver eles escolhendo os melhores pedaços. E o que sobrar já valeu para mim. E olha que muitas vezes sou eu que também faço a comida. Pelo menos a mistura da comida, a carne da comida. Mas eu quero que eles peguem os primeiros pedaços, os melhores pedaços. Porque eu quero servi-los. E vou servi-lo impactado pelo exemplo da minha mãe, que foi impactado pelo exemplo da mãe dela, que talvez foi impactado pelo exemplo da minha bisavó, que eu também cheguei a ter a graça de conhecer. Servir cria impacto. Nós somos impactados com pessoas que têm a capacidade de servir outras pessoas de forma altruísta, sem pedir nada em troca. Essas pessoas não só impactam nossas vidas, mas transformam nossas vidas com seu exemplo. Jesus estava ali para servir e tentando ensinar os discípulos que, mesmo ele sendo Deus, ele estava servindo uns aos outros. E eles precisavam aprender essa dinâmica do servo. Ela não só impacta a vida das pessoas, não só transforma as pessoas, como nos transforma. Nos tira o nosso lado egoísta, nos tira esse lado egocêntrico, narcisista, de pensar em nós mesmos, de querer o melhor para nós. E aí nos dá o prazer e a alegria que não tem como dimensionar de ver alguém sorrindo com aquilo que você serviu. E nessa hora você tem sensibilidade. Quem serve passa a ter uma sensibilidade. Por isso Jesus termina algo que parece que tem nada a ver. Ele fala: olha, quem recebe aquela criança recebe a mim. Quem recebe quem me enviou me recebe. Ele tem essa sensibilidade que ele é servo. O servo tem essa sensibilidade de ver a necessidade do outro, a dor do outro. Ele tem essa empatia. E como isso é importante no meio no qual as pessoas vivem. Na sua casa, tem alguém que serve e está impactando os outros com a sua sensibilidade? Eu espero que você seja um servo e não aquele que fica correndo para ser o primeiro, porque acaba sendo o último, ou seja, o último que vai ver o agir de Deus na sua vida e na vida dos seus. E eu espero que seja pelo menos o último e que esteja nessa fila da salvação, porque quem não serve, não serve. Senhor Jesus, Pai amado, nos abençoe, Pai, com essa sensibilidade da servidão, que possamos ver que servir transforma pessoas, mas principalmente nos transforma. Quebra em nós essa tendência pecaminosa do egoísmo, essa tendência pecaminosa do egocentrismo, que possamos entender que servimos para sermos como o Senhor. E quem não serve outros, não serve para nada. Obrigado pela tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe.